Faculdades em Foco. A sua jornada pelo saber começa aqui, na Fundação Educacional Machado de Assis. Olá, olá, muito boa tarde para você, meu querido e minha querida, você que está curtindo a melhor estação, a 106.3, a emissora que é feita para você. Eu, Eli Rodrigues, tenho a bênção, a honra de estar contigo em mais uma segunda-feira que nunca é só mais uma. É o que a gente tem de mais valioso, é o tempo presente, e a gente chega com o nosso Faculdades em Foco, que é esse programa focado ainda mais na busca, na construção, na aplicação do saber para a transformação de vidas e para a transformação do mundo. Para a edição de hoje do nosso Faculdades em Foco, eu tenho a honra de receber essa grande figura, esse ser humano humanizado, né? E de um saber também valioso, está aqui com a gente para compartilhar. Bem-vindo de volta à nossa emissora Rádio Fema, Leandro Bertoncello. Boa tarde, Eli. Boa tarde, ouvintes da Rádio Fema. Muito obrigado. Fico muito feliz de poder estar aqui novamente, né? Muita honra para mim ter recebido o convite. E sempre para mim é uma alegria poder conversar contigo ali, conversar com vocês, com todos os ouvintes e trazer as contribuições que eu tenho dos meus estudos, né? Contribuições valiosas, viu, Leandro? A gente vai bater um papo aqui bem legal, embora breve, mas muito bacana. E o Leandro está retornando por quê? Porque ele já esteve no nosso querido programa das manhãs de sábado aqui com o professor Alcindo Dalcin. E a gente sentiu no coração de trazer para você aí, querido ouvinte da tarde aqui do nosso programa. A gente sempre inicia as tardes aqui, Leandro, na Rádio Fema, sempre o primeiro horário da tarde. Em cada dia da semana a gente traz uma temática. Então, na segunda-feira é dia de Faculdades em Foco, um programa pautado pelas faculdades integradas, Machado de Assis em parceria aqui com a nossa Rádio Fema, a nossa produção Rádio Fema. Na terça-feira, primeiro horário é dedicado à saúde. E são temas presentes em todos os demais espaços da rádio, mas aí ele é focado ainda mais em cada dia da semana. Na terça, então, à 1h30 também, é hora da gente focar mais na saúde, bem-estar, com profissionais também da área da saúde. Na quarta-feira, temáticas diversas. Agora, no mês de outubro, a gente está dedicando as quartas-feiras ao Outubro Rosa. Então, durante todas as quartas-feiras, de todas as 5 quartas-feiras de outubro, a gente vai estar aqui com vários profissionais da área da saúde falando sobre o Outubro Rosa, esse movimento muito importante, né, mundial. E na quinta-feira, o programa de turismo Me Leva à Rádio Fema, sempre também é 1h30, na sexta-feira lá vem elas. Então hoje, começando ainda melhor a nossa tarde aqui na 106.3, Faculdades em Foco. Eu quero, como é de praxe por aqui, Leandro, saber mais de ti, né, para o nosso público saber quem que é então o Leandro, né, de onde veio, se alguém porventura não conhecê-lo, por favor, fique à vontade para se apresentar. Então, eu sou o Leandro Bertoncello, eu sou doutor em filosofia pela Unicinos, mestre em filosofia também pela Unicinos. Sou graduado em Direito pela Universidade de Caxias do Sul, especialista em Direito Civil e Processual Civil pelo Instituto de Desenvolvimento Cultural. Então, eu sou advogado, mas sou advogado público, né? Não exerço advocacia privada. E faz uns 2 anos vim morar aqui em Santa Rosa, principalmente para estar perto do nosso mosteiro, que faz parte de uma busca espiritual minha também, que depois posso falar sobre isso com também, certeza. Que para mim é importante. E me apaixonei por Santa Rosa. Agora, para mim, é o meu lar e penso em ficar por aqui mesmo. Que maravilha. Tu é também coralista? Sou coralista, participava contigo do coro da Orquestra Jovem. Toco piano também com o nosso maestro Alessandro, né? Mando um abraço para ele. Ah, com certeza. Beijo, já tô com saudade, tô alguns dias afastada aí. Gosto muito de música. Santa Rosa tem uma cena musical muito bacana. É um potencial enorme, né? Na área da música, a música de alta qualidade, né? Que é algo tão importante também. E a gente tem disponível na cidade também. Exato, por isso perguntei, porque também esse viés pro pessoal conhecer um pouquinho mais da tua, né, da tua pessoa. E então agora vamos falar sobre essas obras literárias. Quero reforçar aqui, Leandro, que a gente tem dentro da nossa programação como um todo dicas de leitura. A gente tem o Estação Literária, que é um quadro permanente aqui na nossa programação. Os nossos programas, as entrevistas, a gente valoriza muito as dicas de leitura, que todas as contribuições que passam por aqui. E hoje eu tenho certeza também que vai ser valiosa a tua contribuição também do ponto de vista da literatura, né? Perfeito. Podemos começar por essa obra aqui? Sim, claro. Gente, olha só, esse aqui foi uma das obras literárias do Leandro Bertoncello, tá
tá aqui com a gente. E vou mostrar aqui mais de pertinho para você que tá pelo Facebook com a gente, né? Mostrar aqui, mas você que está nos ouvindo ali, ó, vou ler para você Aristóteles e o ativismo judicial. Uma obra que eu não tive tempo, porque eu estava lendo um outro livro dentro de um outro evento que eu estava participando no fim de semana, né? Mulheres antes e depois dos 50. Uma obra magnífica também. Então, esse que eu comecei a ler, queria ter mais embasamento até para falar contigo. E o que eu percebi, Leandro, uma obra muito rica, que questiona, que provoca muitas reflexões, mas eu quero que você narre o que te levou, né, a produzir algo dessa magnitude. Essa obra é a minha tese de doutorado, né? Ela foi a sugestão do meu orientador, Alfredo Culleton, né, professor da Unicinos, que me acompanhou no mestrado também, que ele falou para eu resgatar o que eu havia aprendido no direito, né, e juntar com a filosofia, examinar o direito como vem sendo pensado hoje. Sim. E eu trago, quando a gente faz a faculdade de direito, quem estuda direito, tem contato com muitos autores clássicos e mais modernos na área da filosofia, não é, que falam. Existem muitas inovações sendo discutidas e eu resolvi trazer o Aristóteles, que é um autor clássico, um filósofo lá da Grécia Antiga, porque ele estabeleceu os fundamentos do direito mais clássicos que chegaram até nós por meio do direito romano, do cristianismo até hoje, né? Mas que vem muita coisa nova, vem sendo questionada, vem sendo trazida com relação ao ato de julgar. Daí eu penso em como trazer isso para o ouvinte em geral, né? O que é o ato de julgar? Todos nós somos julgadores, todos nós julgamos todos os dias, quando nós fazemos escolhas, quando nós tomamos uma decisão, quando nós avaliamos algum acontecimento, o que alguém diz. E principalmente hoje nas redes sociais a gente vê muita gente julgando, não é? Uau. É só ver uma notícia postada, todo mundo é contra, é a favor e começa a discutir. E muitas vezes sem o conhecimento da causa total, né? Porque ali tá a meia versão da história, né? Esse que é o problema. Ou quase nada da história, né? Só. O que de nós está envolvido nesse ato de julgar? Nós temos um lado emocional, afetivo, que é muito forte. A gente tende a julgar, por exemplo, se eu assisto um jogo do time do meu coração, eu vou tender a julgar de acordo com o interesse do meu time. O árbitro marca um pênalti a favor do meu time, eu vou dizer que o pênalti é legítimo. Se for contra o meu time, eu vou dizer que o árbitro está roubando, né? Eu posso ter uma reação mais emocional na hora de julgar, mas eu também, todos nós temos um lado racional que eu posso avaliar, e aí vem a diferença de neutralidade e imparcialidade. Eu posso ser imparcial. Eu posso ter o meu time do coração, mas daqui a pouco, num determinado lance, eu posso dizer, não, nesse caso, o meu time foi beneficiado, mas o árbitro errou, né? Porque aí a racionalidade... Entra a racionalidade superando a emoção, a afetividade. A afetividade, né? Ou superando, ou pelo menos dosando, para que não seja aquela coisa meramente apaixonada e emotiva, né? E cega. E cega. E essa distinção está muito presente no judiciário hoje. Nos últimos anos, nas últimas décadas, teve um livro, por exemplo, que foi lançado, o nome é O Juiz e a Emoção, da autora Lídia Reis de Almeida Prado, e foi um livro que vem sido muito exigido em concursos públicos para a magistratura federal. Ela defende, por exemplo, como muitos autores recentes defendem, que o juiz não é apenas uma máquina racional, ele também tem as suas emoções, suas preferências, e isso deve ser levado em conta no ato de julgar. Não tem como o juiz se abster disso, né? Mas aí muitos questionamentos podem ser feitos também, quando um juiz vai julgar uma decisão que envolve mais aspectos políticos, aspectos sociais, e que pode ter uma repercussão maior na sociedade. Até que ponto o juiz consegue dosar isso, uma preferência pessoal e uma análise mais imparcial dos fatos e das normas jurídicas e princípios a ser aplicados. Então isso que eu trato basicamente no meu livro, que é então o que é o ativismo judicial. Quando o juiz passa a ser um ativista, um protagonista, né, de tentar mudar a sociedade, mas às vezes usando um poder que em tese, de acordo com a Constituição, seria do Legislativo ou do Executivo, mas ele acaba avançando sobre esses poderes, mesmo que às vezes possa ser necessário, até que ponto isso
não acaba enfraquecendo esses demais poderes e o equilíbrio entre os poderes. Exatamente, país. Tu fala e eu me lembrava agora mais recentemente de uma autoridade, um juiz norte-americano, faleceu há pouco tempo e por isso também ganhou mais notoriedade, mas ele já vinha se destacando nas redes sociais pela forma como ele conduzia, né, emitia os seus pareceres na corte norte-americana. Agora não vou me lembrar o nome dele, mas assim, foram vários vídeos que eu cheguei a assistir da forma como ele tratava os réus, né? Por mais que tivessem cometido delitos, né? Mas em muitos casos ele usou muito da empatia, né? E de outras emoções que não é comum que a gente vê e perceber em atitudes em magistrados, né? E aí tu falou uma palavra muito importante, que é a empatia, né? Que é saber ouvir o outro, saber se colocar no lugar do outro, entender o pensamento do outro, né? Que aí se pensa, a empatia também tem algo de emocional, de afetivo, e é importante ter esse lado mais sentimental, para poder compreender, sentir o que o outro sente também, mas a empatia também está nesse lado racional, né? Sim. É muito importante hoje, e aí é algo que eu percebo que nós precisamos pensar nisso hoje, independente do judiciário, independente da academia, da universidade. Nós hoje sabemos como ouvir o outro, sabemos como compreender a história de vida do outro, né? A situação que foi criada em que o outro se insere, por que o outro age dessa maneira, né? Ou a gente está muito focado nas nossas reações emocionais, nas nossas preferências e nos fechamos em nós mesmos, né? Então isso também é um convite para uma abertura. Né? Se tu me permite, eu vou só aqui ler alguns dos tópicos, né, que chamam muita atenção e que nos deixam ainda mais ávidos assim, pelo conteúdo interno do livro, né? Ó, você quer descobrir o que as notícias da grande mídia não contam sobre as decisões da Suprema Corte Brasileira? Outro questionamento. Você sabia que o ativismo judicial vem sendo usado como uma ferramenta para alterar os valores da sociedade? Você se questiona se ainda é possível apostar na justiça e na democracia no Brasil de hoje? E outro aqui também, entre tantos aqui que nos chama para responsabilidade, para reflexão, né? Você concorda que uma concepção clássica da democracia vinculada à justiça pode ajudar a compreender as frustrações políticas que enfrentamos? Então, nessa contracapa eu faço várias provocações, porque aqui eu tento atingir o público em geral, né? Essa provocação é para atrair o interesse, né? As decisões da Suprema Corte, hoje se fala muito, né? Principalmente no mês passado, foi um mês assim, exatamente, todos os olhares estavam voltados para o julgamento, né? Do Supremo, porque como a Suprema Corte hoje tem uma importância tão grande para as nossas vidas, né? A gente conhece os ministros, a gente acompanha as entrevistas, o noticiário, boa parte do noticiário é sobre a atuação dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, o que é decidido lá por esses 11 ministros vai afetar toda a nossa sociedade. A maneira como eles pensam, né, vai alterar os valores que nós temos no nosso convívio, na nossa busca enquanto nação, o que nós entendemos como bem comum. Exato. A gente teve, por exemplo, eu fiz uma análise do voto do ministro Luiz Fux, que foi um voto muito questionado, né? Que dividiu opiniões. E ali a gente teve bem claro essa divisão de muitas pessoas que concordaram, que aplaudiram, sim, e muitas pessoas que questionaram. Mas eu analisando o voto do Luiz Fux... Inclusive, além de questionar, foram buscar o comportamento do Fux, a história dele, né? Grande parte dos comentários, enfim, algumas matérias que posterior ao posicionamento dele resgatavam quem era ele, como ele tinha se posicionado em condições anteriores, né? Tipo, algo que botou ele muito assim em evidência, né? Na mídia, não só nacional. E se nós formos fazer a mesma pesquisa da biografia dos demais ministros, nós vamos encontrar isso também, né? Exato. E esse questionamento de que maneira que a origem deles, de cada um deles, vai influenciar em como eles julgam, se é um lado mais afetivo, partidário, que está sendo colocado em protagonismo na hora de julgar, ou se é uma análise mais imparcial. No voto do ministro Fux, vários princípios clássicos do direito que a gente aprende na faculdade, pelo menos eu aprendi na época, não é, do princípio da tipicidade, do fato legal, da individuação das condutas, vários princípios clássicos,
ele trouxe aquilo, o voto dele, eu assisti 2 vezes, o voto integral dele, né? Primeira vez ao vivo e depois novamente para poder fazer essa análise, né? Mais assertiva. É uma aula de direito, de princípios de direito constitucional, penal, processual. Então, concorde ou não, aqueles princípios clássicos estão presentes ali, né? Então, me parece que esses princípios mais clássicos, ainda que se tenha valores mais políticos em jogo, eles não podem ser afastados em nenhum caso concreto, sob pena de daqui a pouco a gente chegar a uma insegurança jurídica de que qualquer um de nós eventualmente pode ser submetido a um julgamento e a gente não vai ter a garantia de que princípios e normas estabelecidas vão ser usadas para nós sermos julgados. Isso é um direito que todos nós temos. Maravilha! Para você que está chegando agora, tá aí, conectou, entrou no nosso Facebook, obrigada por estar com a gente. Você que entrou no carro, tá ligadinho, Faculdades em Foco, hoje recebendo essa visita especial aqui, que é o Leandro Bertoncello, compartilhando detalhes dessa obra aqui, ó, o que levou a escrever esse livro tão provocativo e tão relevante. Mas a gente vai falar de uma outra obra, Leandro. Quero que tu fale um pouquinho dessa obra mais recente de tua autoria, que é de um tema que é muito caro à sociedade, é muito urgente, eu diria, né? E também vem muito ao encontro do que a FEMA, do que a Rádio FEMA tem levado, tem lembrado as pessoas no despertar, né? É um despertar que a gente precisa ajudar, cumprir o nosso papel enquanto comunicadores. Por favor, fale dessa mais recente obra da tua autoria. Esse é meu livro mais recente, O Uno Além do Ser, a união da alma com Deus no misticismo de Mestre Eckhart, que é um livro que vai mais para um lado espiritual, que aí não é nem um afetivo nem racional, tá acima disso. Acima, né? Que é o espiritual que dá sentido que eu vou a tudo. mostrar na minha câmera também aqui para você que porventura tiver interesse nessa temática. E quando a gente fala de espiritualidade, né, Leandro, é algo muito profundo. A gente precisaria de bem mais que 5 minutos, que é o que a gente tem para encerrar aqui o programa, pra gente falar. Mas diz um pouquinho assim, como é que foi escrever essa obra, meu querido? O Mestre Eckhart, né, para mim foi uma experiência de crescimento espiritual, uma busca pessoal minha e que eu compartilho aqui numa linguagem mais acessível. O Mestre Eckhart foi um padre dominicano do século XIII e que ele tinha uma visão muito mística, muito interior da união da alma com Deus. Ele pensava de que maneira que eu posso permitir que Deus haja na minha vida, haja no meu ser. E aí ele percebe que nós, eu, você, nós nos colocamos como obstáculos. Ele fala, quanto mais a minha alma está preenchida de mim mesmo, das minhas vontades, das minhas preocupações, daquilo que eu quero para mim, menos espaço resta para Deus. Ele fala uma frase que eu compartilhei, acho que esse final de semana nas redes sociais, que ele diz, Deus é doação, Deus se doa para todos nós de maneira igual. O mais alto dos anjos recebe tanto de Deus quanto nós recebemos, mas quão apto cada um de nós está para receber o que Deus tem a nos oferecer. Ele fala que se ele tivesse tão apto quanto mais alto dos anjos, ele receberia a mesma coisa, mas ele não consegue porque ele não alcança esse grau de intimidade com Deus. E aí eu acho que é algo que dialoga com o que todos nós precisamos hoje. Cada vez mais a dimensão espiritual vai sendo atrofiada e se foca muito num lado mais individualista, pensar em si mesmo. E a abertura, a necessidade de abertura que a gente tem de ouvir o outro, também é uma abertura para o transcendente, para algo mais espiritual, para Deus. Então perceber que aquilo que eu sou não se resume a mim mesmo. Todos nós somos uma coisa só. Por isso a ideia do uno. Todos nós compartilhamos uma essência divina. E a gente só tem consciência dessa essência. E a gente só tem consciência de nós mesmos e da essência divina que nós temos quando a gente deixa de lado o nosso ego, as nossas vontades, as nossas visões, as nossas mágoas e permitimos que Deus nos abençoe, que Deus nos mostre como todos nós somos uma coisa só junto com Ele.
Que maravilha! Leandro Bertoncello aqui com a gente, que alegria minha. Leandro, quero te agradecer imensamente, tá? Muito por obrigado. tamanha contribuição. Quero compartilhar contigo um momento super especial, porque ele vai autografar essas obras com pra certeza. gente. Aqui, eu queria que tu direcionasse, se possível, a nossa instituição Rádio Fema pro Com nosso certeza, acervo. com Né? certeza. Porque daí a Eli Rodrigues Lê, a Andréa Silva, todos aqui, e os nossos visitantes também, né? O Exatamente. pessoal que chega por aqui e também tem sempre à mão ali a nossa biblioteca. Quem quiser ler vai estar disponível na Biblioteca da FEMA, vou deixar os exemplares ali. Opa, que maravilha. Quem quiser comprar na internet, na Amazon, ou entrando em contato comigo, né? Qual que é o endereço do pessoal? Leandro Bertoncello, procurar no Instagram tem, né? Eu não tenho postado muita coisa, assim, mas Mas pode, tá lá, é o pode meio de fazer. contato, É o né? meio de contato. Quiser dizer o número do telefone também, fica à vontade. É o WhatsApp 51 99638 4970. Pode me mandar uma mensagem, compra direto comigo, eu tenho meus exemplares também. Maravilha, muito obrigada, meu querido. Então, enquanto tu vai aí autografando, a gente vai deixar a live rolando aqui ainda um trechinho, porque a gente vai curtir aqui uma contribuição, inclusive. O Leandro tem aí uma preferência musical bem eclética também, né? E ele curte aqui, ó, Eric Clapton, e a gente vai curtir também aqui junto. E te agradecer imensamente, tá, Leandro? Agradeço. Sempre à disposição aqui na Rádio Fema, por favor. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado aos ouvintes pela atenção. E é isso. Muito obrigado Até mesmo. a próxima. Até a próxima. Valeu, pessoal. Ó, já eu tô de volta aqui no Melhor da Tarde, tá bom? A partir das 14 horas a gente volta com muita música, dicas valiosas e também aquelas notícias leves, porque notícia leve é tudo de bom, né? E começar a semana com boas notícias, são muitas, viu? É a gente que tem que dar importância a elas e é isso que a Rádio Fema faz através também do Melhor da Tarde. Então não sai daí não, porque eu volto já. Fema FM. Fema FM. If I can reach the stars, pull one down for you, shine